acompanhar sobre as notícias de sua cidade no Facebook. Ele se sentia irritado porque não encontrava com facilidade um canal onde pudesse confiar e que trouxesse as principais notícias de Viamão. Júlio conheceu a Rádio Metropolitana Web no Facebook e se encantou. Agora ele pode ter acesso a uma rádio com mais de 1 milhão de ouvintes, acompanhar as principais notícias de Viamão e da região metropolitana e ainda poder baixar o app da rádio para escutar pelo seu smartphone. Faça como Júlio, visite o novo site e baixe o app da Rádio Metropolitana Web na Play Store e fique por dentro de nossas notícias. Júlio adora acompanhar sobre as notícias de sua cidade no... Estamos mais uma terça-feira, né, um pouco frio com o nosso programa Vozes do Axé pela Rádio Metropolitana Web, a rádio número 1 de Viamão, né? E nessa terça-feira, dia de Xangô, dia de Iansã, que são os orixá que a gente diz que é o orixá do Dendém, e que Iansã possa, junto com o Pai Bará, abrir os nossos caminhos, né? No decorrer da semana, o Pai Xangô possa fazer justiça nos caminhos, principalmente nessa situação que estamos vivendo hoje no nosso país, né? E por isso que é bom, né, estar bem atualizado nas questões políticas, né? Nas questões porque muitas vezes a gente vê que se coloca uma questão lá no Facebook ou no WhatsApp, as pessoas não curtem, não sabem o que está acontecendo no nosso país, né? Mas eu quero pedir a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agô, aos meus filhos de santo, aos amigos, aos clientes, né? Aos afiliados, que esse axé possa ir nos 4 cantos desse estado, possa ir nos 4 cantos deste país, que a Rádio Metropolitana é uma rádio que é para o mundo, de Viamão para o mundo, né? Nós temos a satisfação de saber que o nosso programa Voz do Axé é visto na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, né? E fora os estados do Rio Grande, os estados do Brasil, porque, mas como é que se sabe? Se sabe porque nós temos o Face, né? E as pessoas comentam, né? E nós temos esse retorno. Então eu quero agradecer, né, já de antemão pela audiência do programa e dizer também que o nosso programa está aberto aos babalorixás e alorixás, a questão da área da educação, da cultura, né? Quem pode nos honrar com a sua visita, né? E a gente para a semana a gente está tentando convidar um babalorixá ou uma ialorixá para vir no nosso programa, tá? E antes que comece as consultas do INFA, eu quero trazer um assunto que essa semana eu li na rede social, né? Que muitos babalorixás e alorixás não são muito a favor das consultas do INFA através do rádio, através da TV, né? E eu quero dizer, né, que eu não tenho nada sobre isso, né? E também quero dizer que eu não estou aqui por vaidade, nem estou aqui para promover o meu elê, né? Porque tudo aquilo que eu tinha que ganhar dos orixás, do meu pai, Bará, eu tenho, né? E eu faço o quê? Eu conservo o axé da minha saudosa mãe e alorixá, Nair do Bará, tá? E que com muita honra, né, eu conservo o seu axé. E tento, né, de uma forma ou de outra, expandir esse axé.
Então, quanto quer dizer que as igrejas pentecostais pode ir para a televisão, pode ir para o rádio, pode ter emissora de TV, pode fazer os milagres que apresentam, e o babá não pode fazer aquilo que mais, né, que mais proporciona muitas vezes uma esperança para aquele que consulta o Infá. Claro, naturalmente que eu sou contra jogar para saber quem é, consultar para saber quem é o seu orixá, porque isto só na presença, né? Mas essa consulta que nós fizemos aqui tem ajudado muitas pessoas a encontrar seu caminho, né? Ou dado uma esperança, né? Então, nós temos que expandir o nosso axé. Nós não podemos ficar dentro do nosso elê ali, né? A 7 chave, porque quando sai para fora, nós sofremos várias críticas dos próprios irmãos. Enquanto um irmão critica o outro, ele deveria estar estudando política social e como participar da política do seu município, tentar apoiar um candidato que seja seu irmão, para que possa representar o povo de axé nas câmaras de vereador, na Assembleia Legislativa e no Senado Federal. Nós não temos ninguém para nos representar. E quando nós estamos pensando que nós vamos chegar lá, nós temos os cortes, os nossos próprios irmãos vão votar nos próprios candidatos da Pentecostal, e aí diz assim, que nós nos queixamos de termos, que nós vivíamos se queixando que tem uma bancada evangélica, né? Claro que nós temos que falar, nós temos que abrir a cabeça, abrir aos nossos irmãos, para que cada um tenha a sua opinião a respeito das políticas públicas, porque os candidatos que são apresentados para nós, eles não têm política para as religiões de matriz africana. Eles têm ali, quando vão lá visitar o Elê, tirar foto com o pai de santo, e era isso. Vê se algum, poucos, eu conheço só um vereador que tem o seu gabinete aberto aos babalorixás e alorixá, só um, né? E os outros, vê se nós temos uma audiência pública, vê se os vereadores hoje de Viamão, se eles lutam para que seja aplicado a lei do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, para instalar, melhor dizendo, para instalar o conselho, para movimentar o povo de axé em Viamão. Nós não temos apoio, nós temos que correr, nenhum vereador vai no nosso elê, ou vai na representação de um terreiro, ou faz para fazer um chamado para que veja, para instalar o Conselho Municipal. Nós estamos chegando no final quase de 2019, está aí a próxima eleição, ano que vem, e o Conselho não foi instalado, né? E aí o que acontece? Chega na época da Semana das Religiões de Matriz Africana, não tem verba para as religiões de matriz africana, sendo que quanto que tem para a religião dos pentecostais tem, né? Então, tudo isso, meus irmãos, eu não culpo o poder público, mas eu culpo nós mesmos, né? Porque nós, na hora de votar, nós não escolhemos os nossos representantes.
Está na hora, meus irmãos. Nós temos aí muitos candidatos. Nós temos lá em Canoa o Paulinho do Odé, nós temos em Cachoeirinha o Pai Rui do Xangô, nós temos em Porto Alegre o Babadiba, nós temos lá na outra região, da de Rio Grande, Pelotas, a Iá, Sandrali e outros, Nós tivemos o Pai Persson para federal. Então nós temos vários, E eu dou uma sugestão, que cada um, Babalorixá, que cada uma Ialorixá se candidate. Nós não estamos assim, que cada partido, que cada partido apresente um candidato de religião de matriz africana. Porque nós não interessa qual partido. Interessa é a representação no poder público desses candidatos. Para que nós podemos participar, e junto com esses candidatos eleitos de matriz africana, buscar projetos para o povo de terreiro. Porque, meus irmãos, olha, eu li hoje, Novo Hamburgo teve 2 casas invadidas. 2 casas invadidas, 2 casas quebrado. Agora eles começaram a invadir as igrejas, quebrar. Onde é que nós estamos? Eu pergunto para as autoridades dos municípios estadual, Vamos cumprir a lei da discriminação. Existe isso. Por que essa gente tem tanto medo dos pentecostais? Não é medo, meus irmãos. É que são muitos comprometidos com eles. Deus lá do poder, até o público municipal, E aí eu digo assim, como Babalorixá, e eu tenho fé nos orixás, eu pergunto a essas pessoas se isto é pregar Cristo. Eu não saio por aí em nome dos orixás, manipulando, e arrecadando coisas que não, e arrecadando as pessoas para minha fé. Não, meus irmãos. É muito triste. Claro que eu falo sim, eu recebo críticas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa pública. E esse programa, ele vai longe. É claro que eu vou ter críticas, tanto boas como ruins, para que as pessoas, Mas para mim não é. Porque graças aos orixás, eu tenho esse discernimento, de trazer essa minha palavra, a minha opinião a respeito dos acontecimentos com relação às religiões de matriz africana. Então, como que uma pessoa vai entrar dentro de um terreiro e vai quebrar os santos, desmanchar aquele axé daquela casa de religião, onde muitas vezes aquela matriarca daquela casa, aquela Ialorixá, ela tem lá seus 80, 90 anos, meus irmãos. Aonde nós temos, por mais que a pessoa seja evangélica, testemunha de Jeová, católico, nós não vamos nas igrejas arrebentar os altares. E essas igrejas estão usando os nossos orixá, usando os nossos trabalhos de umbanda dentro das igrejas. E aí eu pergunto, qual é o deputado, qual é o vereador de município que vai fazer um discurso que vai defender
na Câmara de Vereador, que leve para a Câmara de Vereador esses assuntos. Isso está na rede social aí, Novo Hamburgo. Onde que nós vamos chegar, meus irmãos? É claro que eu vou continuar consultando o meu INFA para as pessoas que ligam para a rádio, né? Para as pessoas que me procuram, porque é a única maneira que eu tenho de divulgar as religiões de matriz africana e acolher aqueles que queiram participar da religião, aqueles que têm fé ou aqueles que procuram a fé, que nos procuram. Cada babalorixá, cada ielorixá, por mais humilde que seja, sempre abre a porta do seu elê para receber tanto pobre como rico. Então, meus irmãos, não vamos discutir por que o pai Roberto leva a festa para o salão, por que o pai Roberto joga os búzios no rádio, por que o pai Roberto atende com hora marcada um dia da semana que não cobra o axé. Vamos discutir o que está acontecendo, meus irmãos. Fazer reuniões em grupo, criar grupo de trabalho das religiões de matriz africana em Viamão, já começar por Viamão, para tratar desses assuntos, porque senão qualquer dia nós vamos ter em Viamão essas invasões. Quem disse que essas pessoas são donas da verdade? Que Cristo é esse que prega a desavença, que prega a morte, e nós temos lá no Morro do Janeiro os evangélicos das facções. Ora, meus irmãos, onde nós vamos chegar? Mas cadê os orixás? Os orixás deixam, porque nós pecamos muitas vezes, nos é dada a oportunidade e nós não colocamos em prática. Eu tenho esse meu programa já há 2 anos. Posso contar o babalorixá ou ialorixá que foi convidado e veio neste programa. E não paga nada para vir nesse programa, né? Eu vou continuar sempre, cada vez que eu puder, dentro do programa, chamar a atenção do povo para as políticas, tá? Então, eu convoco os babalorixás e ielorixá que formem um grupo de trabalho, fazem uma reunião, palestras, né? Procure marcar a hora na Câmara de Vereador, chamar o povo. Nós temos muitos babalorixás e ielorixás que têm uma cultura fabulosa. Vamos explicar para esse povo por que nós precisamos largar o nosso milho torrado e ir para a rua, né? Nós não podemos ficar esperando o milagre. Os orixás nos dão o caminho, nós temos que desbravar o caminho, meus irmãos. Mas eu creio que já temos, né, pessoas esperando, né? E vamos então à nossa primeira consulta do INFA nessa noite. Débora Barbosa, dia 1º/3/84. Ela quer saber sobre o amor. Débora, de 84. Ó, Débora, com relação ao amor, tá? Teus caminhos estão abertos, tá? Então tu tem que, quando surge a pessoa, tu tem que segurar, entendeu? Não pode ser muito exigente, tá? Claro que tu já teve decepções, né? Mas tem que procurar confiar em ti, tá? Não na opinião dos outros. Isso mesmo.
Bom, então ela não tá ainda, né? Ela pretende. Bom, pelo que eu entendi, tu quer saber se esse relacionamento que tu estás vai dar certo, né? Como é que é o nome dela? É, Maria Eduarda. Olha, Maria Eduarda, é bom tu pegar assim, ó, tu fazer uma limpeza, uma axé do amor, que tu tem corte na tua vida amorosa, tá? Tem corte, né? E às vezes as pessoas, né? Por causa da inveja, por causa do ciúme, né? Tem um corte, tá? Parece que é varrido do teu caminho quando tu pensa que tá tudo certo. Fora as encrencas que ainda tu tem. Um abraço. Por enquanto é só, pai. Aí tem agora uma aqui que mandou. Carolina Vieira, dia 14/3, só que ela ela não especificou o que ela gostaria de consultar, né? E nem o ano ela botou. Carolina Vieira. Ó, Carolina, tem que cuidar os teus caminhos, viu? Cuidar os caminhos, cuidar por onde tu andas, quem está perto de ti, e muitas vezes tu pensa que a pessoa é tua amiga e não é, tá? Um abraço. Eu peço aos ouvintes que coloquem o ano, né? Se for possível, a cidade, né? Tá, Carolina? Um abraço. Então, prosseguindo, né? Nós temos alguém, né? Mas é bom que o pessoal. Tá, nós temos assim. Mandou um boa noite e uma benção pro senhor. Que o nosso Pai abençoe todos, né? Mas tem muita gente assistindo, né? Então, como eu estava falando, né? Se vocês procurarem lá o censo que foi feito sobre as casas de religiões, principalmente, eu tenho uma base por Viamão, né? Viamão são 6.000 casas de religião. Então, essas 6.000 casas de religião é para eleger mais que um vereador. Tá? Vamos, meus irmãos, essa luta. Não sou candidato. Já me perguntaram se eu sou candidato. Não. O meu trabalho é esse que eu estou fazendo. Tá? E quero, diante de mão, dizer: apoiamos aquele candidato que for, né, de matriz africana. Tá? Principalmente no meu terreiro, só vai entrar o candidato que for de matriz africana. Né? Não sou contra outros candidatos, mas isto nós temos que. Isso que eu estou fazendo, eu não estou pensando muito na questão, né, de acessão, de aparecer, e acredito que aquela Ialorixá ou Babalorixá que for candidato tem essa formação de opinião. Então não é os irmãos dizerem: porque o seu Carlos vai ser candidato porque quer aparecer, né? Não, meus irmãos, vamos mudar esse pensamento. O irmão lá, Joãozinho, Mariazinha, vão ser candidatos para defender, porque nós vamos cobrar, né? Para na hora, lá na Câmara de Vereador, eles levarem esse projeto ou defender aquilo que dá direito a nós, os africanistas. Porque dentro desse contexto, meus irmãos, está os quilombos, está o LGBT, né? Está tudo isso aí. Né? Porque a religião de matriz africana é a que mais abriga o povo de LGBT. Não tem discriminação dentro da religião.
E falando nisso, nesse próprio povo, vamos se organizar. Vamos se organizar. Nós não somos burro nem ignorante. Porque essas pessoas que entram dentro de um templo e quebram, essas pessoas são possuídas por espíritos malignos. Espíritos da época da Inquisição, que hoje muitas vezes pego essas pessoas. Mas exatamente, se eu sou uma pessoa espiritualista, eu tenho que... Por que não pode ser? Né? Porque quem alimenta os demônios são essas religiões de pentecostais. Elas é que alimentam o demônio. Porque é só parar ali em frente uma igreja no centro de Porto Alegre e que a gente veja ali as pessoas saindo de cadeira de roda dali. São pessoas que estão ali na esperança de muitas vezes, né? Muitas vezes vão ali na ilusão que vão caminhar, mas muitas vezes aquela doença dela é patológica. Meus parabéns aí a Lorixá, que distribuiu 500 cestas agora, umas 2 semanas atrás em Porto Alegre, aqueles irmãos babalorixá que foram levar a sopa, que foram levar um chocolate quente para aqueles que estavam na rua, porque tem muitos babalorixás que se reúnem para fazer isto, né? E aí eu pergunto, por que as igrejas não abrem para receber essas pessoas que estão na rua? Porque vão sujar o templo. Vão sujar o templo. A mídia fez aquele auê que o gigantinho abriu e botou, mas só foi aquela noite, né? Ninguém mais se falou no assunto, né? Será que vão continuar com as políticas públicas de abrigo? Será que vão construir um pavilhão para abrigar, né? Aquelas pessoas que passaram ali, ou no outro dia foram largados na rua que nem bicho de novo, cada um com o seu cachorro, cada um com a sua carrocinha, cada um, né, meus irmãos? E nós não podemos ser mais um terreiro que vão quebrar, que vão fazer, nós não podemos deixar que quebre, que entre. Ninguém tem autoridade nenhuma, meus irmãos, para entrar dentro de um terreiro e quebrar. Não tem. Isso aí, é discriminação. Isso aí tem que registrar o BO. Tem que fotografar essas pessoas e colocar na mídia a foto dessas pessoas. Que se diz em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, eles fazem, acontece. Né? Então, meus irmãos, por que não levo esses milagres dentro do hospital, aonde quer ver uma coisa? Vamos agora no hospital ali do Viamão, aqui Viamão, tá cheio de gente com problema de saúde, as UPAs cheias de gente, não aparece ninguém ali para dizer que vai fazer um milagre e vai curar. Então é por isso, meus irmãos, que nós temos que ter os olhos, nós temos que ter a mente lá no futuro, porque senão amanhã ou depois isso vai se tornar moda, né? Por que nós representamos perigo para as religiões de pentecostais? Por quê? Nós devemos fazer essa pergunta. Por que eles têm raiva de nós? Né? Por que eles lá o que saiu do candomblé ou saiu da Umbanda e foi para a igreja lá jogar abuso, jogar carta lá como pai de encosto e dar os farrapados depoimentos que dão lá. E muitas vezes assim, é o interessante que muitas vezes as pessoas ainda vão
Vão dar testemunho na TV de coisas absurdas. Como é que um mês eu vou trocar? Eu desafio qualquer um. Um mês eu vou lá preencher todos os requisitos da igreja e aí eu vou ter o carro do ano, vou ter 2, 3 empresas. Ora, meus irmãos, acorda. Por que não? Eu não tenho medo, meus irmãos. E eu convivo muito bem com as pessoas né? Porque eu tenho roda da minha casa, roda do meu elê, tenho igreja, né? Mas cada um dentro do seu quadrado, né? Por isso que eu defendo os terreiros fazer políticas públicas para a comunidade, levar, né, alguma coisa na comunidade, né? E agora, porque os nossos orixás, tem o Ogum que é da guerra, tem o Obá que é da guerra também, nós não vamos estar fazendo guerra, né? Então, é uma lástima. E o meu falecido pai sanguíneo, que era um bandista de coração, né, foi preso por tá fazendo uma sessão de Umbanda. É nele que eu penso, né? É nele, no nosso saudoso Moab Caldas, que muitas vezes defendeu a Umbanda, que foi caçado, foi o único deputado que nós tivemos das religiões. Foi Moab Caldas, filho de Xangô, na Umbanda, do Xangô Pedra Lisa. Eu o conheci com 6 anos de idade. Ele foi do regimento. E por a nossa ancestralidade também, que nós lutamos para os nossos avós de religião, para os nossos bisavós, para os nossos tataravós, aqueles que vieram da África, que trouxeram os orixás, que trouxeram mais de 200 orixás, e nós hoje estamos no Rio Grande do Sul com 12, 13 orixás. Não é? Será que nós vamos perder essa cultura? Não, meus irmãos. Ah? Nós estamos no mês de julho, no mês de Nanã, pedindo a ela que tenha misericórdia de todos nós, né? Nanã é a grande mãe, né? Que faz que mexe o barro, né? Faz o barro, né? Que Nanã possa olhar por este mundo, né? E podem fazer a sua pergunta, né? Pode pedir a sua orientação espiritual, né? Quero dizer que nós estamos lá no Elê, na Rua Petrópolis 97, né? É só marcar a sua consulta, né? E também nós temos um projeto que eu considero um projeto social dentro do meu Elê, que é as sextas-feiras, onde nós atendemos com hora marcada aquelas pessoas que não têm como pagar o seu axé de búzio, que esteja precisando de trabalho, de uma abertura de caminho, ou que esteja com problema de saúde, ou que deseja uma orientação espiritual, né? Estamos à disposição, né? De preferência que marque antes, né? Marque antes, porque para que não dê acúmulo, né? No outro dia, né? E quero dizer também que nós não podemos muitas vezes cumprir com os nossos com a nossa agenda de convite, porque às vezes no Elê dá uma correria aqui e ali, né? Mas sempre dentro do possível nós estaremos cumprindo as nossas agendas, né? E nós temos às sextas-feiras, nós temos sessão de Umbanda, Preto Velhos e Exu, né? Até na sexta-feira próxima
nós teremos uma corimba de Exu das 21 horas às 23. Porque dentro do nosso Elê, tanto a Umbanda como a Quimbanda, tem horário para começar e horário para terminar, né? E também que queiram marcar a sua consulta com 7 Cruzeiro, podem marcar, né? Ou podem chegar na terreira para consultar com ele no dia de sessão, onde nós temos a Pombagira Cigana, né? Poerê também, da mãe Helena, né? E quero dizer que nós temos agora no dia 27, né? Nós temos a obrigação lá na Mãe Cari de Oxalá, que vai estar se tocando, que seu pai tá de aniversário este mês, né? Que o pai Oxalá possa sempre lhe dar luminosidade e lhe dar força, e sempre que a senhora possa ter uma boa caminhada. Quero também mandar o meu abraço ao pai João de Oxum das Cachoeiras. Estamos aguardando o senhor novamente no programa. Quando o senhor quiser vir, está à sua disposição o programa, tá? Enfim, o pai Magno, a mãe Gilmara, né? São pessoas lutadoras que defendem, né, a religião de matriz africana, né? Nós temos um grupo, né? Nós temos a mãe Mara da Oxum, né? Nós temos o pai Jorge do Ogum, o pai Jairo do Ogum. Também são irmãos que também lutam por a causa que é a religião de matriz africana. Nós temos o pai Washington de Oxalá, né? Que é o presidente da Associação Afro-Bandista de Viamão, né? Enfim, nós temos muitos irmãos. Nós temos a Adriana Damasceno, né? Que é uma cacique de Umbanda também, que é lutadora pela causa tanto da área da educação como na área das religiões, né? Na área da cultura, né? Então, meus irmãos, nós temos vários irmãos que lutam por a causa. Nós temos uma consulta com o Fá? Temos, pai. Vamos lá. Vamos lá. Temos a Roselaine Pimentel, 16/2/87. Ela quer saber sobre o geral. Rosane Pimentel, né? Roselaine. Boa noite, Roselaine, meu agô, né? Geral. Olha, Roselaine, tu tem que cuidar um pouco a saúde. Que ano que ela é? 87. Tá. Tem que cuidar um pouco a saúde, teu estado emocional, né? Segurar um pouco a parte financeira, né? Tá? E se tu não tem um pé dentro das religiões de matriz africana, na Umbanda, na Quimbanda, procurar uma casa, tomar uns passe, né? Cuidar com as emoções, né? Cuidar com o problema do coração, né? E muitas vezes um passe, né? Tu tem corte na questão de financeira, né? Tem que, vamos ver mais uma vez, tem um corte na questão financeira. Tu deve estar com alguma demanda, né? Tá? Então cuidar da saúde, cuidar da questão financeira, né? Procurar saber se tu tem o pé dentro da religião, tu precisa tomar uns passes, né? Tá? Um abraço. Vamos para a próxima então, pai. Tatiane Roque Silva, dia 17/9/92. Ela quer saber se vai conseguir arrumar um emprego. Tatiane, de 92? Ó, Tatiane, se tu não tá empregado, teus caminhos estão abertos, né? Tá? O que tu
tem que fazer é destrancar esses caminhos, né? Mas, como é que eu vou dizer assim? Mas teus caminhos, né? Já era para te estar empregada, tá? Mas tu teve um corte, né? Então é bom tu procurar fazer uns banhos de ervas perfumadas, né? Fazer uma oferenda, tá? E botar pensamento positivo, tá? Quando tá quase, né? Tá? Lupo baralho. Tá? Tem que fazer uma boa de uma abertura de caminho, né? Passar uma axé do bará para deslanchar o que tem que ser deslanchado para ti. Cília Soares Leite da Silva, dia 1º/7/92. Ela quer saber espiritual. De 82? 92. Ô Isabel, tu tem que cuidar do teu lado espiritual. Eu não vou assim entrar em detalhes sobre o teu lado espiritual, tá? Isso tu precisa ter uma consulta, como é que eu vou te dizer, presente, né? Pra saber, tá? Mas tu realmente precisa cuidar do teu lado espiritual, até por causa dessas demandas no teu caminho, tá? As coisas um dia vão para frente, outro dia vão para trás, isso mesmo. Xangô, a Yansan e o Ogum, né? Tá? A Yansan, o Ogum. Então tu tem que procurar a parte espiritual, né? Ou seja, num elê, seja numa igreja, tem que cuidar do teu anjo da guarda, tá? Às vezes eu digo assim, cuidar o anjo da guarda. O que é cuidar o anjo da guarda? Muitas vezes a pessoa tá jururu, como se diz, né? A pessoa parece que até tá com uma depressão, né? E muitas vezes isso é falta da espiritualidade. Porque hoje as pessoas estão muito materialistas. Elas não vão nem na igreja assistir a missa. Se a gente vai numa missa, tá vazia. Quanto mais no terreiro de Umbanda, para tomar uma caridade, tomar um passe no terreiro de Umbanda, tomar um passe com Preto Velho. Agora, se for o dia de Exu, aí tá cheio, né? Né, Rafael? Entendeu? Pior que é. Aí às 18 horas começa a entrar as bebidas, né? Os cooler, né? Os cooler, né? Então, meu, procura uma casa, vai tomar uns passes, né? Uma mãe de santo, passar uma axé, se quiser ir lá no Elê, o endereço está ali, né? Marcar um horário. Nós não cobramos axé na sexta, mas os outros horários tem que marcar e aí tem o axé, tá? Um abraço pra ti, boa sorte. Próximo então, pai, Melissa Goulart, 29/5/2010, geral. Melissa, tu recém tá na flor da idade, né? 2010, né? Isso. Hã? Isso. Isso aí. Tá. É ela ou é a mãe dela que tu... Não, a mãe dela eu acho que pediu pra ela, pai. É? Pois é, eu tenho que ver para quem é que eu vou consultar, né? Tá, pode passar adiante. Por enquanto é isso, pai. Como é que se diz, né? Como é que eu vou jogar para uma criança? Daí teve o Jorge aqui. Boa noite, pai, sua bênção. Isabel Soares, muito obrigada, pai, muito axé. Saul Foltoura, boa noite, pai e irmãos. E é isso aí, por enquanto. Então, porque muitas vezes, como é que diz assim, como é que eu vou consultar para uma criança de 9 anos, né? A gente está atento a todas as pegadinhas, né? Inclusive, né? E quem me deu esse axé,
Me deu muito bem. Tá? Eu quero dizer que a religião, ela não é um balcão que eu vou lá e negocio, tá? Com orixá, até mesmo com Exu, ou até mesmo com caboclo. A religião, eu preciso ter fé, porque o próprio orixá, o próprio caboclo e até mesmo o Exu, quando eu chego na frente deles, eles sabem das minhas necessidades, sabem o que eu estou buscando. Por isso que muitas vezes, mas eu não consigo. Eu fui lá na casa do pai Roberto e fiz isso e aquilo e não consegui. Mas a fé dela estava no pai Roberto ou estava no orixá? Ela foi lá com o intuito de tirar as questões espirituais para que aconteça alguma coisa na vida dela, né? Então tem muito, né? Tem um assunto que eu quero trazer e vou continuar trazendo, é quando o filho sai de uma casa de religião, ele vai para outra e fala do pai de santo, né? Só que ele não fala o porquê que ele saiu, ou ele não fala como que ele chegou ali, do jeito que ele chegou, né? É uma outra coisa também que falta união. Porque antigamente o filho de santo só saía da casa do pai de santo quando o pai de santo desencarnava ou levava o santo para casa. Isso mesmo continuava. Hoje não. Hoje eles trocam de pai de santo que nem trocam de roupa. Pipoqueiam em tudo que é casa. E ainda trocam, botam um orixá aqui hoje, botam orixá. Agora só digo, eu só tenho uma, como é que eu vou dizer? Sempre é aquela primeira mão que te colocou na tua cabeça e que trouxe o orixá para perto de ti é que vale. Então a pessoa pode andar, pode caminhar, mas ela vai estar sempre, né? Sempre com aquele orixá que foi dado, foi trazido a primeira vez para ele, né? Então nós estamos chegando, né, ao término do nosso programa, né? E eu quero agradecer a audiência, agradecer as opiniões, agradecer as felicitações e quero deixar aqui o axé do Pai Bará, que nesse resto de semana que possa abrir os seus caminhos. Você que está desempregado, você que está com depressão, né? Que você que não tem para onde, não sabe para onde se situar, que já foi no pastor e já rezou e não adianta de nada, tá? Procure um Elê, né? Procure um Exu ou procure um caboclo, tá? Para que às vezes, muitas vezes, o remédio não está ali, o remédio está na mão do Exu, na mão do caboclo ou na mão do orixá. Então você que esteja precisando, né? Não, porque muitas vezes as pessoas têm vontade de procurar uma casa de religião, mas elas não conhecem, elas têm medo. E isso que nós estamos fazendo aqui, né? Desmistificando, né? Então muitas vezes a pessoa vai jogar um búzio, muitas vezes ela quer conversar. Por isso que às vezes o pai de santo, ele é psicólogo, médico, pedagogo, né? E aí que eu defendo o acolhimento. Eu não posso acolher visando o bolso, eu tenho que visar a pessoa, tá? O meu agô, o meu boa noite e um abraço a todos.